Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Estamos nós mais uma vez aqui para mostrar para vocês que costura é fácil, que não precisa se estressar, que não precisa se preocupar. E o que faremos hoje é um barrado bem simples para quem está começando, ou para aqueles que já sabem fazer um pano de prato, mais para relaxar mesmo, sem estresse, sem complicação. Então, para isso que vamos precisar? Vamos precisar do pano de prato, da régua, de um giz, um lápis giz, que depois eu vou explicar para vocês como que será usado, ou para quê, né? E tecido, dois barradinho, um mais largo e outro mais estreito, linha, alfinete e tesoura. Então, o nosso pano de prato, ele mede 50 centímetros. Daqui para cá ele tem 50 centímetros. O nosso barrado mais largo, ele tem 53 centímetros. Nós vamos precisar deixar 1,5 centímetro de cada lado. Então, ele tem 53 por 15 centímetros de largura. O barrado da parte superior, nós faremos com 53 centímetros de comprimento e 8 centímetros de largura. Tá bom? Vamos começar, gente, com o barrado mais largo. Nós vamos medir da borda do barrado para dentro 2 centímetros. A gente mede aqui, calcula certinho. Com o lápis giz, a gente risca de dentro para fora. Dentro para fora para a direita, dentro para fora para a esquerda. Por que a gente faz isso? Porque se fizermos ao contrário, ele começa a amontoar aqui, começa a puxar o lápis. Então daí aqui estica. A gente não traz o tecido para dentro. Agora, o que faremos? Vamos passar este barrado fazendo com que a borda do barrado fique em cima daquele risco que nós fizemos. Porque o que eu quero? Aqui nós medimos 2 centímetros, mas eu quero que ele fique 1 centímetro só. Então, nós dobramos 1 centímetro para dentro. Certo? E agora eu vou para o ferro. Bem, gente, nós já passamos a parte de baixo do pano de prato, o barrado, e a parte de cima, a parte superior do pano de prato. Como isso aqui será posto nele? Do lado do avesso do pano de prato, nós vamos colocar o barrado, tá? Só que nós vamos colocar a borda junto com a borda do pano de prato. Aqui. Porque depois a gente vai para a máquina costurar um pezinho, tá? Um pezinho de máquina a gente vai costurar aqui. E a gente vai deixar sobrando aqueles 3 centímetros que a gente deixou para dentro. O mesmo será feito na parte superior do pano de prato, tá, gente? Então, para vocês terem isso aqui tem que ficar bem certinho aqui. Vamos deixar virar, porque daí eu tenho que costurar isso aqui certinho. Então, agora nós vamos para a máquina, certo? Então, pessoal, aqui eu estou usando uma linha mais clara do que o tecido de cima, tá? Só para vocês poderem ver a costura. Mas seria ideal que usasse da mesma cor que o tecido. E da parte de baixo, a cor da linha da parte de baixo. Então, vamos nós.
É um pezinho de máquina, tá? Dá um retrocesso, pra prender bem ali a costura. E vai seguindo a lateral aqui, ó. Bem devagar, não precisa ter pressa não, pra não ficar torto. Agora, quem já tiver muita experiência, não tem problema, né? Aqui também dá um retrocesso, certo? Vamos pro outro lado, mesma coisa. Vamos cortar esse aqui, esse pedacinho de linha que ficou aqui. Dá uma seguradinha na linha para ela não embolar. Bom. Dá uns pontinhos. Um retrocesso. No final aqui também não esqueçam de dar o retrocesso aqui no finalzinho. E vamos para a mesa que eu quero mostrar como que a gente vai fazer agora, certo? Bem, gente, nós costuramos só as laterais do pano de prato, tá? Então, fica emboladinho, mas a gente já vai entender, vocês já vão entender por quê. Nós vamos colocar o dedo aqui, ó, e fazer isso aqui, ajustar a costura. Porque aquela sobra a gente vai ter que prender aqui e prender aqui. E deixando aqui certinho as duas partes, tá? A do barrado e a do pano de prato. E a gente prende aqui, deste lado, e vamos prender deste lado também. Aí, ficou retinho. E porque o mesmo foi feito, a gente vai fazer, ó, que eu fiz aqui, o mesmo foi feito aqui. Vocês também vão fazer, tá? Na parte de cima. Vamos tirar aqui, tira o que tiver de linha, tá, gente? Pra não ficar aquela coisa mal feita. Não é porque a gente tá começando que a gente vai fazer de qualquer jeito. Então, regula, tá? Aqui. Ó, viu que assenta bem em cima da costura. Aqui também. Daí a gente vem aqui, prende. Certo aqui. E aqui prende também. E nós vamos passar uma costura de fora a fora aqui, tá? Na parte de cima e na parte de baixo. Bom, agora eu vou pra máquina de novo. Aqui de novo, gente, vamos usar um pezinho de máquina. Deixa eu pegar a linha, põe a linha pra trás. Dá uma quantidade boa de linha pra gente poder segurar. Dá uns pontinhos, dá o retrocesso, tá bom? Não esquecer do retrocesso. E vamos sempre dando uma olhadinha pra ver se o tecido tá certinho nas laterais. Vai ajeitando. Faremos o mesmo do outro lado, tá, gente? Eu já mostro pra vocês como que ficou. Bem, gente, acabada a costura, eu dei uma passadinha aqui pra dar uma amolecida, tá?
Só nas laterais não precisa, só onde a gente costurou. A parte de baixo e a parte de cima. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar esse barrado pro lado direito do pano de prato. Só que aqui, ó, tem bastante tecido, nós vamos pegar e vamos dar um cortezinho aqui. Vamos cortar esse excesso de tecido para não ficar embolado lá dentro, tá? Só cuidado para não cortar a costura. Deixa eu fazer do outro lado também. Se quiser cortar esse aqui também, a gente vira aqui, que dá melhor visão. Gente, corta aqui também. Com a ajuda daquele nosso lápis, ou um hashi também, às vezes eu uso. Eu não uso a tesoura, tem gente que usa a tesoura. Eu não uso porque eu tenho medo de cortar ou de rasgar o tecido. Aí eu prefiro usar o hashi ou então o lápis. Caneta também não, gente. Caneta não, porque acaba riscando o trabalho e não sai. Ó. Aí a gente vem aqui no lado de trás, dá uma ajeitada. Tá? Tem que passar isso aqui certinho, arrumando a costura. Tá? Ó. Vai dando uma ajeitadinha. Daí ajeita aqui também. Aí aqui, ó. Só pra vocês. Tira o que sobra de linha. Se sobrou alguma coisa, a gente tira. É muito pouco. Daí a gente vai levar esse aqui agora pro ferro, a gente passa certinho, assenta a costura, desvira do outro lado também, tá? Faz a mesma coisa da parte de cima. E daí a gente aqui, como que vocês podem prender? Vocês podem prender ou com ponto decorativo, tá? Ou com costura reta, vocês decidem o que vocês querem fazer. Aqui, gente, eu já mudei a sapatilha da máquina, tá? Eu prendi com um alfinete o barrado para ele não andar, tá? Durante o tempo que a gente vai fazer o decorativo. É assim, quem tem a máquina que tem ponto decorativo, gente, tudo bem. Quem não tem, faz o zigue-zague, porque toda máquina tem o zigue-zague, regula o zigue-zague e faz o pontinho zigue-zague, ou então faz o ponto reto, tá? Ah, mas tá, vou fazer o ponto reto, mas não consigo fazer retinho. Não, faz tortinho mesmo, fala que é um charme que você quis fazer, sabe? E às vezes eu brinco com as meninas, falo assim, olha, só não peçam pra fazer de novo, né, gente? Porque daí não vai conseguir, é modelo único, tá? Então, deixa eu escolher um pontinho aqui da máquina. Aí vocês vão decorar com o pontinho que vocês desejarem, tiverem aí, tá bom? Aí você escolhe a cor da linha, o mais claro. Se fizer muito da cor do tecido, não vai aparecer. A não ser que vocês queiram aquela cor bem, aquele efeito bem assim, bem suave. Acho que é pra decorar, vamos abusar, né, gente? Eu escolhi esse pontinho porque é floral também e combina com o barradinho.
arrumando o tecido, né? Embolar muito ali, um pouquinho, e pesar também. A gente sempre vai arrumando o tecido de uma forma que fique confortável pra gente trabalhar. Tirando os alfinetes. Na hora de passar o pontinho, gente, a máquina, vocês vão sentindo que a máquina ela mesmo vai puxando o tecido. Não precisa empurrar não para debaixo da sapatilha, tá? A gente só vai guiando para não ficar saindo fora, então não ir muito para dentro. Isso aqui a gente também vai fazer na parte de cima do pano de prato. Aqui onde tem mais tecido a gente vai indo mais devagar, porque vai batendo diferente, ó, tá bom? Eu vou fazer a parte de cima e já mostro pra vocês como ficou. Bem, gente, voilá! Aqui está a nossa obra-prima, o nosso pano de prato, com o barrado simples de fazer, não demanda muito tempo também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Agradeço ao pessoal que mandou e-mail, que mandou mensagem para mim sobre o outro vídeo que eu fiz de cianinha sem estresse, que também é muito fácil de fazer, colocar a cianinha sem estresse mesmo. Agora nós temos esse daqui, o nosso barrado sem estresse. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a todos. E no momento é o que eu tenho para mostrar para vocês. Agradeço mais uma vez imensamente e um beijo a todos. Tchau!